Hoje, o acesso à informação nunca foi tão fácil. E, ao mesmo tempo, nós nunca vimos carteiras tão confusas. Isso porque as pessoas seguem tendências, acabam seguindo uma recomendação isolada e acumulam muitos ativos, sem pensar no que é mais importante, que é ter uma estratégia clara e definida. Hoje, nós falaremos exatamente sobre isso. Por que acumular ativos não é uma boa decisão? E sim ter uma estratégia consistente para tornar os seus investimentos eficazes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor financeiro e host do podcast. Para agregar nossa conversa hoje, nós temos dois convidados muito especiais, são companheiros nossos lá no escritório, que são o Eric Azevedo Monte. Ele é auditor fiscal de tributos municipais, consultor financeiro da Portfel, diretor da Receita da Prefeitura de Anápolis, possui MBA em Gestão de Custos e Controladoria e MBA em Investimentos e Gestão de Ativos. Seja muito bem-vindo, Eric. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Tomara que a gente consiga agregar nesse tema de hoje. E temos também o Vitor Faustino. Ele que é consultor de investimentos que ajuda investidores a saírem da confusão causada pelo excesso de opções no mercado financeiro e transformarem isso em uma estratégia clara de construção de patrimônio. Ele construiu uma carreira em controladoria, atuando diretamente com análise de resultado, margem e tomada de decisão dentro de empresas. E hoje aplica essa mesma lógica para tratar o patrimônio dos clientes como um negócio, não como uma carteira de produtos. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo convite, Bruno. Muito obrigado pelo convite, Ivana. Espero contribuir com vocês e com certeza vai ser um bate-papo muito legal e que vai agregar bastante. Eu tenho certeza também. Obrigada, gente. Agora vamos lá. Antes de começar o assunto técnico, efetivamente, de investimentos, eu quero que vocês nos contem um pouquinho e contem para quem vai conhecer vocês através desse episódio um pouco da trajetória de vocês. Começando contigo, Eric, conta para nós como é que é a tua trajetória até chegar à consultoria. Bem, eu invisto desde os 19 anos, sempre gostei muito do tema. Meu pai me deu um livro cedo, Pai Rico, Pai Pobre. Eu simplesmente me apaixonei por investimentos desde que eu li aquele livro. E eu sempre quis ter aquela independência financeira. Meu pai e minha mãe são empresários e aí eu queria seguir o mesmo caminho deles inicialmente. E a gente foi estudando, aprendendo renda fixa, renda variável. E depois eu virei servidor público, passei no concurso de auditor fiscal de tributos. E muita gente me procurava para saber sobre investimentos, saber sobre como estava a economia, fazer um planejamento tributário. E aí eu vi a oportunidade na carreira de alcançar esse meu ciclo de familiares, de amigos, com soluções inteligentes para cada tipo de investidor, para cada tipo de patrimônio. Uhum. Ô, Eric, conta um pouquinho, porque esse sotaque não é de Goiás, né? Você Não, está em Anápolis, tô em mas... Anápolis. Eu sou de Recife, Pernambuco. Moro já em Anápolis há 14 anos. Já falo bom, já falo ai. Mas eu não deixo meu oxe. Então, eu gosto demais da cidade, não pretendo mais sair daqui. Já estou super adaptado. É o lugar que eu quero viver, tanto que eu tenho 2 filhos e os 2 nasceram em Anápolis, os 2 são goianos. Gostam de pão de queijo, mas não deixam do cuscuz também não. O cuscuzinho sempre tem vez. Muito bem. E agora, Vitor, conta para nós um pouco da sua trajetória. Eu fui auditor de Big Four, empresas de auditoria, e quando eu fui para o mercado, trabalhar de fato na controladoria, eu conheci o meu chefe lá, um diretor financeiro da empresa. Ele falou que ele alcançou o primeiro 1 milhão antes dos 30 investindo. E aí ele começou com aquela sopinha de letras, LCI, LCA, NTNB. Ele fez o dinheiro dele com renda fixa. Ele usou tantos termos, eu me senti tão perdido que eu pensei, eu vou procurar sobre isso, que eu não consegui conectar, eu não entendi nada do que ele falou. E nisso eu comecei a estudar sobre investimentos. Naquela época, quem fazia muito sucesso era o professor Vicente Guimarães.
Então, consumia muito conteúdo dele e a partir disso, o mundo de investimentos foi algo que me chamou a atenção demais. Eu comecei muito a estudar e cada vez mais eu fui sendo curioso e comecei a entender o máximo possível sobre investimentos. Então, tudo começou num bate-papo que me deixou curioso. E hoje eu estou aqui. Muito bom. Muito bom. Vocês dois são consultores nossos são consultores colegas nossos na Portfel, né? E a ideia hoje é fazer um bate-papo sobre estratégia de investimento. A gente está acostumado a ver muita gente procurando aquele investimento ideal, o investimento do momento. Agora mesmo que se fala em queda de taxa Selic, o pessoal fala de juros futuro, NTNB longa, dólar caindo. Tem gente que tem dólar e está pensando em vender tudo que tem porque está perdendo dinheiro. Quem não tem está doido para comprar, tacar dólar na carteira. E a gente vê muito as pessoas buscando aquele produto ideal. Sendo que, com o estudo que a gente tem, a gente sabe que ao invés de ficar procurando o estudo ideal, o produto ideal, o ideal é montar com uma estratégia e tudo mais. E aí, a intenção é justamente a gente bater um papo com o pessoal de casa sobre isso, né? Sobre essas estratégias. A gente tem presenciado um número crescente de investidores ali. Vocês sentem que eles estão investindo melhor ou só investindo mais? É mais gente investindo ou mais gente investindo direito? Olha, pelo que eu acompanho, eu vejo as pessoas muito investindo, colocando muitos produtos na carteira do que investindo direito no sentido de pensar numa estratégia. Eu acredito que as pessoas estão pensando muito em uma acumulação de produtos. Tem muita bola da vez. Agora, qual que é a bola da vez com o dólar caindo? Então, eu vejo muito essa acumulação. Sabe o que eu penso, assim, ó, um pouquinho? Eu vou já passar a palavra aqui pro Eric também. Mas as pessoas, elas começam investindo, escolhendo produto. Elas não pensam em estratégia. E eu falo assim com propriedade porque eu fiz isso. Eu não tinha estratégia de investimentos. Eu olhava um produto que alguém estava recomendando e falava, cara, esse produto aí é bom, eu acho que eu tenho que ter. Aí, quando a gente começa a estudar, você começa a aprender sobre renda fixa. Ah, eu tenho que ter renda fixa. Aí vem uma ação. Nossa, eu tenho que ter. Aí vem o fundo imobiliário. Meu Deus, como é que eu não tenho fundo imobiliário ainda? Então, a gente vai aprendendo sobre o produto, ou ouvindo alguém falar e colocando esses produtos de maneira isolada. No final, qual que é a tua estratégia? Onde que você quer chegar? A maioria não sabe. Não é? Verdade. Quando a gente pergunta para um amigo, um cliente, um investidor, qual é o objetivo que ele tem com a carteira de investimentos, ninguém nunca nem se fez essa pergunta. Ninguém sabe o que é que pretende fazer com o dinheiro no curto, médio e longo prazo, e esse é o principal erro da grande maioria das pessoas, que muitas vezes quando começa a investir sem esse objetivo claro em mente, sem esse objetivo claro determinado, ela não sabe quando vai precisar aquele dinheiro, coloca muitas vezes um produto sem liquidez, e aí no ano seguinte, vou comprar um carro. Quando vai tentar comprar aquele carro, cadê o dinheiro em liquidez? Aí tem que vender aquele produto com deságio gigante, já fica, né, com aquele pequeno trauma do mercado financeiro, que ninguém avisou isso, que ninguém deixou claro no produto que estava investindo, e aí começam os erros, né? Muito bom. Eu estava aqui refletindo também que o que acontece em vários casos. A gente tem, que o Bruno falou assim, será que está aumentando realmente o número de investidores ou não, né? Assim, a gente tem dados que mostram que sim, que estão aumentando o número de investidores. Eu fico muito feliz que a gente gravou já um episódio falando que, inclusive, estão aumentando o número de investidoras mulheres. Isso é muito bom. Começando ali no Tesouro Selic, mas enfim, sim, estamos tendo um aumento de investidores, né? E eu acho que isso também gera um movimento. Sabe quando você está num ambiente que está todo mundo fazendo aquilo? E aí você fala assim, nossa, como é que eu não estou fazendo? Então, se você está convivendo com pessoas que são investidoras, que têm um objetivo de longo prazo, você fala assim, nossa, eu também tenho que ter. Então, eu acho que esse movimento também gera, vocês não acham? Sim, é muito questão da ambiência, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, acho que para a gente é muito comum, né, o pessoal vir, ou chega o cliente que nunca investiu nada, e aí esse cliente às vezes é mais fácil para a gente, porque você vai ser a pessoa de confiança dele e ele vai fazer tudo o que você está ensinando ali, né?
e o cliente que chega já supostamente entendendo de investimentos. Só que as pessoas muitas vezes consumiu o produto de digital influencers e não de gestores de patrimônio e tudo mais. E esse digital influencer ou prega que fundo imobiliário é a melhor opção de investimento, ou prega que ações de dividendos são as melhores opções de investimento, Comum, né? ou, Receber dividendos. ou a renda variável nada, o negócio é renda fixa, porque no Brasil o juro real é muito alto, ou então esquece Brasil, o negócio é mandar tudo para o exterior, e aí geralmente a pessoa chega com esse viés de ter uma bala de prata, uma determinada classe de ativo ou determinado ativo é a melhor opção. Sendo que a gente sabe, pelos estudos, que na verdade não. Ter uma carteira diversificada, tanto em países quanto em classes dentro de cada país, é a melhor estratégia ali, né? Agora, pegando esse gancho, assim, eu quero direcionar até para o Vitor aqui a pergunta agora. Na carteira de clientes que você atende hoje, né? Porque a gente recebe muito, acaba atendendo clientes que vieram de assessoria, que já vieram de algum outro trabalho. Na sua carteira de clientes hoje, você tem mais pessoas que vieram com uma estratégia, que já tem algo assim mais claro, ou não, que foram colocando produtos e precisam agora estruturar? Que vieram até mim foi mais pessoas que colocaram vários produtos e que precisavam estruturar. Eu me deparei com um caso de uma pessoa que estava vindo para consultoria e ele falou o seguinte: Vitor, eu não gosto de Brasil, eu gosto de investir no exterior. E ele me mostrou a carteira dele. E aí, quando tem algumas ferramentas que você coloca de correlação, ele tinha, basicamente, ele só investia em empresas tech, porque ele colocava o ETF SPY. O ETF SPY, basicamente, ele pega muita empresa dos Estados Unidos e quem puxa são as 7 grandes. Aí ele tinha uma posição muito grande naquele QQQ, que é da NYSE, da Nasdaq. Então, ele achava que ele tinha muitos ETFs, mas os ETFs dele basicamente só investiam em 7 empresas. Então, a pessoa pensava que estava diversificada no exterior, mas, por exemplo, agora com a atual situação do petróleo, ele não tinha investimento em petróleo, ele não tinha investimento em minerais, porque no Brasil a gente está muito acostumado com os minerais, Vale, CSN Mineração, ele só tinha posição tech. Então, o que eu me deparo são com pessoas que acham que tem uma diversificação, tem uma boa estruturação, mas que na verdade não. São um conglomerado de ativos ali na carteira, sem uma estratégia definida. Isso acontece também comigo. Pega uma carteira, vou fazer correlação e tá super correlacionado. Não tem empresas de classes diferentes, né? Ou então outros casos. Poxa, já tem caso assim também. Não gosto do Brasil, quero só exterior. Aí você pega a carteira do exterior que a pessoa montou, ela tem ADR. Ela investe em empresa brasileira, só que lá fora. Então, assim, não faz sentido, né? Sim. A hora que você monta uma carteira internacional, você tem que investir em ativos lá. E esse problema também acontece na hora de fazer o rebalanceamento, quando a pessoa não tem aquela estratégia, não sabe o que está fazendo direito, só vai comprando, e na hora de fazer um novo aporte, de rebalancear a carteira, ela fica perdida no que vai alocar. Aí, geralmente, ou aplica um novo produto que investe na mesma coisa, ou então coloca na renda fixa de liquidez imediata até pensar no que vai fazer. E aí simplesmente fica lá, na renda fixa de liquidez imediata, quando poderia, pelo perfil de investimento dele, pela necessidade de liquidez dele, investir em coisas com rentabilidade superior, né? Outras classes, diversificar. Exato. É um muito bom ponto, Eric, porque isso acontece bastante. A pessoa não tem uma clareza, acaba colocando um dinheiro lá, ou fica parado na conta até decidir, ou coloca parado numa na liquidez. conta me mata, cara. É isso. O parado na conta, o cliente chega com... Quanto você tem? Tem 1 milhão. Me manda seus ativos. Ele manda os ativos, tem 300 mil em ativos. Ele fala, tá faltando uma parte ainda. Não, os outros 700 mil tá na conta corrente, esperando a gente ver o que vai fazer. Eu, como assim, cara? Você não tava aplicando esse dinheiro, não? É que eu não sei direito onde colocar. Isso acontece com muita frequência. Então, ou fica parado, ou então coloca numa renda fixa esperando tomar uma decisão e esquece lá, abandona. Daí Exato. no próximo aporte, meu Deus, e agora? O que eu faço de novo? Ou então, o que acontece também é pegar os ativos da carteira e ver assim, deixa eu ver o que está rentabilizando melhor aqui. Então eu vou colocar mais nele. E acaba colocando mais lá.
Exato. O que Cada geralmente aporte é um sofrimento, né? E esse colocar no que está rendendo mais, muitas vezes é até uma escolha bem ruim, né? Porque se valorizou muito, a tendência é ter uma, se for ativo de renda variável, né? A tendência é ter uma correção, e aí é o famoso compra na alta e vende na baixa. Exato. E esse é o problema de não ter uma estratégia, né? Quando a pessoa não tem, ela não sabe para onde está indo, não sabe qual é o objetivo principal da carteira, porque a carteira ela é um meio para te levar num objetivo, né? E qual é o seu objetivo? Se a pessoa não tem isso em mente, ela simplesmente só vai comprando, colecionando ativos e ficar à mercê de quem falar naquele mês do dia do aporte, ó, esse é o investimento, aquele é o ativo, essa é a classe. E aí a pessoa que pega esse conteúdo, segue esse digital influencer que você muitas vezes não sabe qual a situação de vida dele, a situação financeira dele, você não sabe no que ele investe, no que o patrimônio dele está de forma global alocado, só vai lá, coloca como se aquilo fosse verdade para ele, quando cada carteira é individual, cada pessoa tem seu objetivo, cada pessoa tem que ter sua estratégia, e investe como se aquilo ali funcionasse quando vai acabar perdendo dinheiro e vai aprender da pior forma possível, né? Quando a gente começa a atender um cliente novo, eu sempre procuro reforçar os 4 pilares assim da consultoria, né? Que é o planejamento, a alocação dos investimentos mesmo, os ativos garantidores, que são os seguros, e o planejamento da sucessão. Para mim, eu foco muito nesses 4 pilares. E quando eu falo em planejamento, eu sempre quero deixar claro que não é um planejamento familiar ou orçamentário. É esse planejamento que o Eric acabou de reforçar aqui, que é saber para onde você quer ir. E que muitas vezes as pessoas dizem assim, você só fala de aposentadoria, de ter dinheiro para o futuro. Eu não quero isso, eu quero viver. Tá aí, teu objetivo é que o teu dinheiro permita que você continue vivendo essa vida que você tem. O negócio é ter clareza daquilo que quer. Exato. A carteira de investimentos serve para você manter o seu padrão de vida no futuro, no mínimo, né? Ou então ficar mais rico, dependendo do desejo da pessoa ou da necessidade, do que ele pode aportar, né? Mas, assim, a carteira de investimentos ela é apenas um dos meios, não é só o único meio. Tem vários outros de proteção patrimonial, né? Como já foi falado, holding, offshore, seguros, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no meio do caminho, no meio da jornada. É sempre bom tá protegido em todos os sentidos para não ter que você dar 10 passos para trás em caso de alguma eventualidade, ter que vender sua casa, seu carro, vender sua carteira, porque você não tem um seguro de vida, né? Que não é só de vida, também Em vida. é em vida, né? Quando a gente fala em estratégia para carteira, a maior parte do pessoal que ouviu deve ter pensado única e exclusivamente nos ativos, né? Mas o seguro faz parte também da estratégia da carteira. Desse planejamento, exatamente. Pode trazer liquidez num momento de sucessão ou coisa do tipo. Exatamente. Eu bato muito na tecla, porque, principalmente para quem está em construção do patrimônio. Se acontece alguma coisa, o que você vai fazer? Vai se descapitalizar. Então, tudo aquilo que você aportou até agora, que você poupou, economizou, gente, quando tem um problema de saúde, é muito dinheiro que vai em pouco tempo. Então, é uma proteção que eu entendo que todo mundo deveria ter. Assim, quem que não precisa ter? Quem já tem um patrimônio muito estabelecido, muito grande, que se tiver alguma eventualidade, o patrimônio consegue suprir aquilo e ele não vai baixar nada do padrão de vida. Fora isso, eu acho que todo mundo deveria ter. E mesmo assim, o patrimônio ainda tem que ter a liquidez suficiente para o inventário, né? Porque muita gente tem 20 milhões em patrimônio, mas é tudo terra, tudo imóvel e não tem aquela liquidez que vai precisar numa sucessão. E aí é interessante até contratar o seguro para trazer a liquidez para a sucessão, né? Exatamente. Eu tenho um caso pessoal, que eu tenho 40 anos hoje, com 34 eu sofri um infarto jogando bola. Achei que você ia falar que você tinha 20 milhões em terra e Não, imóvel. não tô que nem você ainda não. E aí eu jogando bola, passei mal, fiquei com falta de ar e eu não tinha seguro de vida à época. Graças a Deus, eu acabei fazendo uma cirurgia, uma angioplastia, coloquei um stent no coração. E você, sem seguro, quando acontece alguma coisa, é que nem carro batido, né? Quando você dá um PT, nenhuma seguradora vai querer, né? Ou então vai cobrar um prêmio muito mais caro. E comigo foi a mesma coisa. Aí na Portfel eu conheci a Asus e a Asus foi a única seguradora que quis
fazer minha apólice pós-cirurgia. Eles fizeram? Fizeram, tô com Vou segurado tentar hoje. com eles então também, porque eu também sou carro batido, né? Aí nessas horas é muito melhor fazer agora sem ter do que ficar esperando. Tanto é que depois do meu episódio, familiares, amigos, todos falaram, Eric, eu não tinha é, histórico nenhum, não tinha pressão alta, diabetes, colesterol alto, fazer atividade física, e nada impediu que eu tivesse genética, né? Genética é triste. E aí nada impediu que eu tivesse um infarto jogando bola, que eu jogava bola 2 vezes na semana. E aí depois eu consegui, eu falo meu exemplo para todo mundo, para justamente alertar, conscientizar da necessidade desse seguro, né? Que é um valor muito baixo para um prêmio muito alto em caso do inevitável acontecer, né? Eu faço a mesma coisa, eu me cito como case, só que case de Exato. fracasso, de insucesso. Eu falo, ó, tinha 24 anos, caí de paraquedas, quebrei a coluna, não tinha seguro de vida nem nada, se eu ficasse inválido eu ia receber 2.000 por mês para ficar em casa. O que você faz com 2.000 por mês Pois hoje? é, pois Você é. tá ferrado. Um pouco mais do salário mínimo para fazer tudo, né? Fora os cuidados médicos, remédios, tratamento, etc, né? Exatamente. Então, se Gente, protejam. eu estou protegida há alguns anos já e eu não abro mão. Eu tive uma visão diferente, assim, eu sempre tive seguro de vida. Eu sempre quis ser precavida. Ah, eu e minha esposa, nós já temos uma filha, a Antonella, a gente está pretendendo ter agora o segundo filho. E daquela bateria de exames, né, para engravidar e tal. E ela foi no médico, aí o médico, olhando ali o resultado dos exames, ele perguntou, Stephanie, você tem histórico de alguma câncer na família? E ela começou assim, não. Aí ele foi fazendo um monte de perguntas e ela foi cada vez assim, Recuando ali. recuando. Ah, não, tá tudo certo então, tá tudo, sua saúde está perfeita. Mas aí nisso ela ficou pensando, nossa, será que meu seguro ele tá vigente? Será que meu seguro vai cobrir isso? Graças a Deus tudo certo, mas enquanto o médico estava fazendo um suspense, ela só estava pensando no seguro, se o seguro cobriria. Graças a Deus tem seguro, então a gente precisa ter, né? Com certeza. É o conforto, né? É o colchão que você espera ter, né? E isso dá muita segurança até para você aportar, investir, trabalhar, fazer tudo que você precisa fazer para conseguir construir um patrimônio. Até pensando a intenção é a gente falar sobre estratégia, né, para carteira, estratégia de investimento, até pensando em estratégia, quando a gente traz a questão do seguro para o cliente, às vezes ele não consegue encaixar o custo do seguro no orçamento mensal, né? E aí eu falo para eles, ó, pega do aporte. Aí a pessoa, como assim? Você é consultor de investimento, você está me falando aqui para aportar menos? Falo, sim. E aí joga na planilha, né? Se você, R$ 300 que você vai pagar por mês de seguro, subtraído dos 3.000 que você está aportando, você vai aportar 2.700 ainda e vai pagar 300 no seguro. É melhor, esses 300 aqui em 10, 20 anos vão virar tanto. É melhor você ter esse tanto daqui 10, 20 anos, ou no caso de acontecer isso com você, você receber tanto, acontecer isso, receber tanto, e às vezes é 1,5 milhão por invalidez, 300 mil por doenças graves, aqueles R$ 300 por mês que ela está pagando. Então o impacto é muito maior do que aquele dinheiro investido, né? E é contra-intuitivo ouvir isso de um consultor de investimento. Com certeza. Só acho que precisa ter muita clareza para quem está ouvindo agora, né? E pensando nisso do seguro, que não é qualquer seguro. A gente precisa fazer um dimensionamento para aquilo que a pessoa precisa. Porque, quanto você paga no teu seguro? Aí eu vou querendo pagar a mesma coisa que você paga. O seguro, ele é pessoal, depende das tuas questões de comportamento, de saúde, né? O teu estilo de vida. Então, ele é personalizado, ele precisa cobrir aquilo que você precisa. Ele vai cobrir o seu patrimônio, vai garantir a tua renda que você tem hoje, então a minha é diferente da sua, e ali já muda um pouco. O meu estilo de vida já é diferente também de cada um, então já muda um pouco. E também a sucessão. Depende da quantidade de patrimônio que você tem, é um valor que a apólice precisa cobrir nesse seguro. Então não adianta também achar que, eu vou contratar um seguro, mas eu não quero pagar mais que R$ 300. Se você tem um patrimônio maior, vai custar mais do que R$ 300. Tem que ser adequado para aquilo que você precisa.
Exatamente. E principalmente buscar o profissional certo para fazer isso, né? Porque não adianta entender que precisa de seguro e na hora do profissional, na hora de fazer a contratação, o profissional que está fazendo aquilo para você só quer bater a meta do banco, de fechamento de seguro ou coisa do tipo, que é o que mais acontece quando o cliente chega com seguros, né? Quando o cliente chega sem seguro, a gente tem que ajudar ele a entender a importância de ter para se blindar, mas quando ele já chega com seguros, não sei se é a realidade de vocês também, mas 99,9% das vezes que o cliente chegou com o seguro já estava mal dimensionado, porque infelizmente o profissional que fez aquilo para ele tinha conflito de interesse, né? É porque a Exato. seguradora de quem só vende um seguro, a melhor seguradora para quem só vende um seguro é a dele mesmo. E as coberturas, né? Tem cobertura que paga comissão maior, tem um conflito de interesse ali na oferta do produto também dentro da própria seguradora. Porque às vezes a seguradora tem excelentes produtos, mas o problema é como aquilo é dimensionado e como é oferecido ali para o cliente, né? Para o cliente sem filho e sem marido, que comigo foi uma mulher que aconteceu já, pega cliente sem filho e sem marido e a maior cobertura na apólice dela é por morte. Aí quando peguei a apólice dela, eu falei para ela, você vai morrer, vai deixar para quem? E em compensação, a invalidez dela estava super baixo. E pagando caro ainda, que era um seguro, o vida era vitalício, então pagando caro ainda. Sim. Então procurar um bom profissional também para fazer isso, né? Muito bom. Vamos para a estratégia? A gente tornou Para a quem conversa interessou no seguro. assunto de seguro, tem um episódio sobre seguro com a Bárbara, né? Foi o segundo ou exatamente. terceiro ali do canal. Que faz parte, obviamente, o seguro faz parte da estratégia, por isso que a gente trouxe aqui, né? Mas vamos falar da carteira e dos ativos agora. Economia comportamental mostra que decisões financeiras são altamente influenciadas por vieses. E aí são N vieses, né, que a gente está acostumado a trabalhar. A gente tem que trabalhar isso com os clientes, mas a gente acaba tendo que trabalhar com a gente também, porque a gente não pode levar os nossos vieses para os clientes. Quais são os vieses mais comuns que vocês veem o cliente chegar, que levam ele a colecionar ativos? Segurar aquele que está caindo muito ou não vender parte do que subiu muito? Tem um livro do Daniel Kahneman, né, que é o pai da economia comportamental, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Economia não é uma ciência exata, é uma ciência social, né? E ele é um psicólogo de carreira e ganhou o Nobel de Economia. Aí, obviamente, ele é o papa no que se trata de vieses. E os do livro dele, que é um excelente livro, recomendo para todo mundo, ele trata dos principais para investimento, é de aversão à perda, que ele trata que a dor psicológica da perda é 2 vezes mais intensa do que a do ganho. Ou seja, se você vai perder alguma coisa, você fica muito mais conservador e na hora do ganho você não dimensiona bem, você não fica tão feliz com aquele ganho. Né? O viés de disponibilidade também, do conteúdo que ele viu mais recente, da memória que ele tem mais recente sobre determinado assunto, sobre determinado investimento. Criptomoeda subiu demais, quero ter criptomoeda na minha carteira. O cara não quer saber se ele tem perfil para aguentar a volatilidade de criptomoeda, ele não quer saber se a tendência de queda, se a criptomoeda, né, é muito distante para ele. Ele quer ter porque todo mundo tem, e porque ele está vendo que está todo mundo ganhando, que é justamente o FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora. E também tem a ancoragem. O cara tem uma ideia daquela classe ou daquele ativo e ele não muda por nada daquela ideia. Ele já tem aquele viés já de ancoragem e para você mudar, meu amigo, não é só renda variável uma carteira, não é só renda fixa uma carteira para o seu perfil. Não é só desse jeito que se pensa em investimentos, né? A pessoa fica com aquilo na cabeça e é difícil de tirar, mas o trabalho do consultor também, educar o cliente, mostrar para ele os estudos, as pesquisas, né? E isso é um dos desafios de fazer entender que o nosso cliente, ele abra a mente para novos assuntos, novas classes de ativo, novos perfis, novas estratégias, né? Eu acho que fazendo um complemento aqui, tem um que impacta bastante, que é a ilusão de controle.
no meu ponto de vista. A bastante. gente pega profissionais que são, vou citar um médico aqui, por exemplo, ele sempre cuidou da carteira dele, ele acha que vai bem. Olha aqui, minha rentabilidade está X, está muito boa, está acima de CDI ou compara com alguma coisa. Então ele não quer mudar porque ele acha que aquela estratégia dele é a melhor que tem. Ele tem uma ilusão de que ele controla tudo e que aquela decisão dele é melhor. E para esse conteúdo que a gente trouxe hoje, para mim o que mais impacta é o FOMO, que é esse medo de ficar de fora. E a gente usa muito como exemplo a Mega Sena da virada, né? Se você está numa empresa CLT e aí o pessoal faz um bolão e você fala assim, não vou entrar nesse negócio não. Aí no último momento você fica, mas meu Deus, se vai que ganha. Todo aí, mundo fica rico. Na segunda-feira todo mundo tá rico, ninguém vem trabalhar e eu vou ter que estar aqui. Não, vem cá que eu vou entrar nesse bolão também. Então, o medo de ficar de fora, eu acho que hoje é o que mais impacta uma carteira de investimentos, assim, de quem não tem uma ajuda profissional. Porque você vê muita informação, você não quer estar de fora. Poxa, Bitcoin. Bitcoin tem muita gente que não tem perfil para ter Bitcoin, entrou. E agora está sofrendo demais porque está caindo. Então, seguiu aquela onda ali, aquele medo de não ficar de fora. E aí, até nesse livro mesmo, Eric, ele fala o seguinte também, que se você tem uma perda em grupo, ela tem um impacto menor do que você perder sozinho. Exato. Então, poxa, se você trabalha numa empresa lá, 10 pessoas investem, as 10 compraram Bitcoin, todo mundo está perdendo? Tá todo mundo perdendo, então não é um problema só meu. Né? O problema é menor do que eu perder sozinho, né? Então aquilo acaba justificando uma escolha errada, às vezes, que a pessoa fez. Com certeza. Um negócio que eu passei recentemente até com uma cliente é a questão da sobrealocação por viés, porque às vezes o cliente já chega conhecendo sobre investimento, né? E aí sabe que quando cai é a hora de comprar. Tem alguns que sabem isso, mas na hora que cai assusta e não quer comprar. Mas tem alguns que têm isso em mente e na hora que cai já provocam a gente para comprar. E aí quando o Bitcoin caiu, ela me mandou um print do gráfico do Bitcoin nos últimos meses. Era data dela fazer aporte. Mandou o dinheiro para a corretora e falou, Bruno, o que você acha da gente comprar? E o gráfico do Bitcoin caindo, né? Tá na hora de comprar? Falei, sim, tá na hora de comprar, mas não tá na hora de comprar porque caiu coisa do tipo. Porque seguindo o percentual que a gente colocou para sua carteira, agora tá um percentual menor porque caiu, então a gente vai comprar um pouquinho. Do dinheiro que ela tinha mandado, acho que deu uns 20, 30% mais ou menos do dinheiro que ela mandou que ia pro Bitcoin para fazer o balanceamento da carteira. E aí ela mandou, quando eu falei para ela, a gente vai alocar esse valor aqui em Bitcoin, e o resto aqui vamos alocar nisso, nisso, nisso. Ela, não, mas só isso em Bitcoin? Vamos colocar o dinheiro todo em Bitcoin. É de jeito. E aí a gente passa por isso também, né? Porque aí eu tive que explicar para ela, falar, o percentual que a gente quer de Bitcoin na sua carteira é tanto. Se você comprar tudo isso de Bitcoin, vai ficar quase o dobro da alocação. Se o Bitcoin cair de novo, não voltar a subir e ainda cair mais 20, 30%, que é possível, você, primeiro, não vai ficar confortável de comprar mais, porque o impacto dessa queda na sua carteira como um todo, que foi baixo até agora, porque o peso é pequeno também, o impacto vai ser grande, porque você vai ter o dobro de alocação, quanto a gente não vai ter margem para alocar mais também, porque você já está com o dobro de alocação. Se cair 50%, vai estar na alocação que a gente quer ainda. Não vai dar para com um novo aporte eu falar, vamos comprar mais. Então, acho que a gente passa bastante por isso também, né? Com o cliente que entende de investimento. Ele entende ou acha que entende, e aí a gente tem que ir explicando, mostrar estudo, porque às vezes só a gente falar, mesmo tendo certificação, estudando todo dia, às vezes só falar não serve, então tem que mostrar gráfico e tudo mais para quebrar os vieses dele ali, né? Agora, vamos voltar um pouquinho aqui, porque a gente está falando de estratégia, encaixou seguro, falou de sucessão, só que vamos pensar que tem uma pessoa que não sabe o que é uma estratégia. Vamos voltar aqui um pouquinho, Eric, vamos comentar brevemente assim, o que é construir uma estratégia? Estratégia é um plano coordenado de ações que você faz para atingir um objetivo específico ou vários objetivos, né?
E numa carteira de investimentos é você primeiro ter clareza do que você quer, dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, o que você quer fazer com aquele dinheiro, o que você quer fazer com aquela carteira, porque, volto a frisar, é um meio. Ter clareza do seu perfil de investidor, saber se você é conservador, moderado, agressivo, porque muitas vezes como a gente está falando de criptoativo, muitas vezes um conservador tá querendo colocar um criptoativo na carteira, um Bitcoin na carteira. Você tem que dizer assim, meu amigo, não faz sentido. Né? Seu perfil me diz que você não aguenta a volatilidade, né? E outra coisa é ter a consistência, ter aquela disciplina, que é que nem um personal trainer, né? Você tá lá, às vezes você não quer ir malhar, tá com preguiça, tá chovendo, você inventa mil desculpas para não ir, mas quando tá o personal trainer lá, alguém esperando, você tá pagando por aquilo, você vai. Você vai sem querer, mas você vai. E com o consultor ao seu lado, muitas vezes diga, cadê o aporte? Né? Para deixar a pessoa nos trilhos, né? Dar aquela consistência, o planejamento é esse, não esquece não, vamos continuar nesse caminho aqui, não vamos mudar de classe porque a Selic subiu ou a Selic caiu, porque a bolsa tá boa, a bolsa tá ruim, não vamos ficar comprando e vendendo o tempo todo, que é justamente a receita para dar errado, é a receita para ter uma carteira com uma performance ruim do longo prazo, né? É justamente dar essa consistência para o cliente para lembrar onde ele quer ir, lembrar qual foi o caminho traçado no início e manter a consistência nos aportes. Ter aquela disciplina. Eu acho que você trouxe um olhar qualitativo da estratégia, né? Exato. De ter clareza nos objetivos e tudo mais. Quando a gente vai para um lado técnico da estratégia, você definir quanto por cento que você vai ter em CDI, quanto por cento que é em inflação, quanto por cento que é em renda variável. Então, o primeiro ponto que eu posso chamar a atenção para quem já investe e não tem muita clareza da estratégia é: senta e verifica os percentuais da sua carteira hoje. Quanto por cento que você tem em renda fixa? Dessa renda fixa, você tem CDI, inflação pré-fixado? Quanto? Tem renda variável? Tem fundo imobiliário? Tem ativo no exterior? Então, tendo clareza de quais que são os seus percentuais da carteira, será que eles estão de acordo com o perfil do investidor? De acordo com o perfil, ia dizer isso agora. Que é o que você trouxe aqui. Então, e aí sim, ir entendendo se tem algum ajuste para fazer, sem focar muito no produto. É muito comum a gente pegar quem gosta de correr risco, quem tem mais apetite e tem renda variável, é muito comum a gente pegar uma carteira e ele está com 90% em renda variável. Nenhum perfil agressivo tem 90% de renda variável. Então não faz sentido. Por quê? Historicamente a nossa taxa de juros é muito alta, a gente consegue ter uma rentabilidade boa, correndo muito pouco risco. Então não faz sentido você estar concentrado ali em 90% em renda variável Brasil ainda. Né? Então acho que a parte prática talvez da carteira são definir esses percentuais, né? Exato. Vitor, tem algum comentário para fazer disso? Um ponto que é muito positivo da gente, a gente utiliza uma estratégia que remete muito à arca. Ações, real estate, que são os imóveis, cash, dinheiro em caixa e ações no exterior. Isso facilita muito a gente introduzir esse conceito da alocação estrutural. Você tem que ter um tantinho em cada caixa, 25, 25, 25%. E quando uma estiver desvalorizada, esse sim é o momento de aportar. Mas aportar até 25, e não aportar até 30, 40. Sobrealocar, né? Então, ter esse conceito de alocação estrutural, que aqui no Brasil se difundiu muito via o conceito da arca, pelo Thiago Nigro, eu acho que já é um excelente pontapé para a gente desenvolver conceitos mais sofisticados. Olha, na parte do C, do cash, tem que dividir nos 3 tipos de renda fixa. Então, eu entendo que eu sempre gosto de começar pela arca e aí eu vou destrinchando ainda mais o conceito de alocação estrutural e, lógico, sempre considerando o perfil do cliente, porque o conservador, não adianta, ele quer performar ali o CDI, ele é a Selic. Às vezes pessoas que tiveram a rentabilidade menos 0,3% em março, que não foi um mês tão legal, a pessoa já está preocupada com menos 0,3%. Esse tipo de pessoa, ela pode sim se incomodar, mas é porque talvez ela está inadequada quanto ao perfil. O perfil de quem reclama de menos 0,3% em um mês é um perfil conservador. E esse perfil conservador tem produtos específicos que se encaixam exatamente nessa estratégia.
Acho que esse é um ponto bem importante, porque tem muito material na internet. O próprio Thiago Nigro traz muito forte a Arca, que é a base também do portfólio, né? Mas aí você pode começar buscando uma ajuda sozinho. Encontra lá um vídeo no YouTube sobre alocação estrutural, tenta entender aonde que você se encaixa, vai se fazendo perguntas, né, para quem não tem essa ajuda. Aí quem consegue ter uma ajuda profissional, aí é algo muito mais personalizado, que é desenvolver para a pessoa aquela alocação estrutural para ela, né? Sim. Aí você falou aqui do pessoal que tem perfil agressivo e chega com 90% em renda variável. Quando isso acontece comigo, eu até viro para eles e falo, eu te entendo 100%. Porque antes de entrar na Portfel, eu já tinha sido assessor, já investia o meu dinheiro há um bom tempo, e a minha carteira era 70% fundo imobiliário, 25% ação de dividendo e 5% em caixa. E eu achava que estava tudo bem, estava balando, tipo o Barsi, só que com fundo imobiliário e não com ações, né? Importante é o dinheiro pingando na conta e não o patrimônio crescer e tudo mais. E aí, depois que eu entrei e tive acesso aos estudos que a gente usa, né? Que eu não tinha tido ainda, eu pude comparar o que eu fazia, que eu achava que estava tudo bem, porque o que eu tinha consumido de conteúdo até então ensinava aquilo lá, com aqueles novos estudos para decidir o que era melhor. E hoje, a minha carteira pessoal é 100% alinhada com o que a gente prega na consultoria. Então, aí eu tento trazer isso para o cliente, né, para ajudar ele a entender também que eu não estou sugerindo aquilo para produtar ele, não estou sugerindo aquilo porque o escritório manda eu sugerir, mas de fato porque eu vejo que ele está fazendo aquilo porque ele ainda não entende que não é o melhor caminho para seguir, não é a melhor estratégia, né? Aí a gente tem vários estudos que mostram que 90% do sucesso de uma carteira é a definição da estratégia. Só 10% vem da escolha do produto em si. Exato. Então não tem como a gente começar diferente. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, que eu também não fiz isso lá no passado. Ninguém sem esse conhecimento trazia isso de forma espontânea. Eu vou colocar 40%, 30% em renda variável, 40% em renda fixa, vou seguir o Arca direitinho. Todo mundo só pensava no retorno, né? Exatamente. Ganhar o máximo possível. Ninguém fazia cálculo de perda, de se der errado, e se vier uma crise, se vier uma guerra. Todo mundo só pensa no cenário de mil maravilhas, né? E pensando em estratégia de investimentos, a gente falou aqui do asset allocation, né? Que é basicamente definir os percentuais de cada classe. Eu acho que cabe a gente falar também sobre a diferença entre a gestão passiva e a gestão ativa. Que muita gente faz a gestão ativa, né? Escolhendo as próprias ações, e no escritório a gente prega que é bem melhor a gestão passiva. Lógico que não é da cabeça do Bruno, principalmente porque nem é o Bruno que faz essas análises, a equipe de investimento do escritório, e não é da cabeça deles também, usa esses estudos e tudo mais. E muitas vezes chega cliente com ação aqui no Brasil e o dinheiro dele que está lá fora está em ETFs. Ele já pratica lá fora a gestão passiva, mas aqui no Brasil ele fica fazendo a gestão ativa. E aí quando eu pergunto para ele o porquê disso, ele não sabe nem responder. Falou, tô falando aqui para a gente pegar ETF no Brasil, ETF de Ibovespa, ETF do IBRX. Tô falando para a gente pegar um fundo de ações aqui, negociado em bolsa, e você tá meio ressabiado ali, não tá querendo muito. Só que você já faz exatamente isso com a sua parte de investimentos no exterior. Por que você não faz aqui? Aí a pessoa dá um bug na cabeça dela, que ela fala, é verdade. Mas acho que eu sei um ponto ali. Quem tem viés de receber dividendos, acaba escolhendo ações aqui pagadoras de dividendos e sabe que os ETFs lá fora pagam dividendos. Então ele fica recebendo os dividendos ali. E também a questão do ganho de capital, né? Que até 20 mil ele pode vender sem pagar imposto de renda. No ETF ele não pode fazer isso. Se ele vender 1.000, ele tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. E aí a pessoa, não, eu prefiro comprar e vender minha ação porque eu não tenho que pagar imposto de renda se eu vender dentro da faixa dos 20 mil mensal. E é um ponto. Mas assim, até onde isso vai gerar realmente um alfa de rentabilidade para sua carteira, né? Que a carteira ela também tem que ser, pela teoria de Markowitz, ela tem que ser
analisada como um todo e não só como uma classe ou um produto. A rentabilidade ela tem que vir do total da carteira, né? A diversificação dela e o somatório do conjunto de produtos, né? Que tem que ser levado em conta. O que eu costumo trazer de argumento para os clientes nesse sentido é o seguinte: adianta você não pagar os 15% de imposto de renda que você vai pagar ali no ETF na hora de vender, mas a sua carteira ter rendido 50% a menos? Sim, é isso. Não adianta. Não adianta. No final, beleza, não paguei imposto de renda na hora que eu vendi a ação, mas sua carteira está rendendo menos. Então, no final, líquido, mesmo pagando imposto, líquido, fazendo isso aqui, você vai ter mais. E no final é o que a gente tem que buscar. É o mesmo viés de quando a pessoa prefere pegar LCI do que CDB. Às vezes o cliente chega, não quero pagar imposto de jeito nenhum. Aí você explica que renda fixa, CDB paga imposto, LCI não paga. A pessoa, não, eu quero LCI. Aí você tem que mostrar para ela, o CDB, você vai pagar 15% de imposto daqui 3, 4 anos, mas mesmo tirando o imposto, vai ficar mais dinheiro no seu bolso do que naquela LCI. Às vezes acontece o contrário, e aí é melhor pegar a LCI. Mas quando acontece do CDB pagar mais, a gente opta pelo CDB mesmo pagando imposto. E a pessoa às vezes vem com esse viés também de não pagar imposto e não quer CDB de jeito nenhum, quer só LCI, quer só fundo incentivado, para fugir de imposto a qualquer custo, mesmo que isso prejudique a rentabilidade líquida dele no final, né? Exato. Eu acho que os dois pontos aqui de controle são proteção e crescimento. Se a tua carteira está protegida de acordo com o seu perfil, que é diferente um agressivo de um conservador, e ela está crescendo, não importa se ela cresce de dividendos, se ela cresce mesmo você pagando imposto, né? Então, se líquido ela está crescendo, tá maravilhoso. Uma coisa que eu também tento falar para os meus clientes é que você também não tem que ficar brigando com o benchmark. Ah, minha carteira perdeu para o Ibovespa, minha carteira perdeu para o IPCA, minha carteira perdeu para o CDI. Se você ficar vendo isso todo mês, meu amigo, você vai pirar. Tipo, foca na construção do seu patrimônio, foca em aportar, principalmente no começo, que é o que mais importa, e não a rentabilidade. Foca em construir o seu objetivo, né? Porque o cara vai ficar todo mês naquele negócio. Perdeu para o CDI, perdeu para o Ibovespa, não está valendo a pena. E esquece também de onde ele quer chegar, também é um problema, né? É que eu acho que é até um dos motivos, tem os estudos lá, né, que cliente com consultor financeiro, patrimônio chega a ser quase 4 vezes maior do que sem o consultor financeiro. Tem o efeito de se investir melhor o dinheiro com o consultor financeiro, mas a gente sabe que o maior efeito não é nem esse. O maior efeito é o psicológico. Exato. E aí eu acho que isso entra muito no nosso trabalho, né? Pegar o cliente, você está comparando sua carteira com o CDI, com o IPCA, pode comparar. Mas no final a gente tem um planejamento. E se você aportar tanto, eu me comprometi com você, que se você aportar tanto por mês, daqui tanto tempo você vai ter esse patrimônio X que vai te permitir ter a renda que você quis. E a carteira está seguindo o que eu estabeleci ali de rentabilidade e alvo para você conseguir chegar aqui. Então, beleza, 1 mês ficou abaixo, 2 meses ficou abaixo, mas visão de longo prazo. Você quer chegar aqui. Mesmo com esse 1 mês que ficou abaixo ali ou coisa do tipo, no outro vai compensar e no final você vai chegar aqui onde a gente está traçando. Para quê? Às vezes o cliente quer aportar mais também. Você fala, você quer aposentar com mais? Ah, não. Beleza, então pega o dinheiro, vai viajar, vai viver o agora. O seu futuro já está garantido aqui com o que você está fazendo. Pega a sobra de dinheiro e vai viver o agora, né? Acho que isso é bem importante ali também, né? Sim. Agora vamos lá. Para quem não acha que a carteira performa bem hoje, não tem uma estratégia. Tem algum risco de não ter estratégia? Eu entendo que sim, tem risco de não ter estratégia. E qual que é o problema? O problema de não ter estratégia, a gente não vê hoje. Ah, estou errando em 2026 e vejo em 2026. Às vezes, a gente vai ver lá no futuro. Poxa, uma pessoa que só pensa em ações, ela está vendo a oportunidade de investir em IPCA mais 7 em 2025 e 2026, que esse é
é um valor que, se você comparar com o rendimento histórico do Ibovespa, que é muito maior. Então, às vezes, a pessoa ela não tem estratégia, ela só colhe aquilo 5, 10 anos depois. A gente estava passando por um momento excelente de investir em renda fixa atrelada à inflação. E, e não ter estratégia, ao meu ver, o grande problema é esse. Às vezes o grande problema é igual a diabetes, é uma doença silenciosa. Não ter estratégia é algo silencioso, é algo que você vê ali 5, 10 anos depois. E você falou que estamos num momento excelente para investir em renda fixa de inflação. Com a Selic na altura que está, a pessoa que entende um pouco de investimento, mas não no nosso nível, tem a tendência de pensar o contrário. Selic está em 14%, IPCA o último ano foi uns 4%. Para que eu vou pegar IPCA mais 7 se eu posso pegar Selic a 14%? E é até um estresse que tem ali com alguns clientes, né? Quando vai pegar a inflação, o cliente, pô, mas a inflação está rendendo menos. Fala, mas agora que a gente tem que pegar a inflação mais 7, inflação mais 8, porque quando a Selic tiver a 10, você vai estar pegando inflação mais 4, inflação mais 5, você não vai mais ter inflação mais 7, inflação mais 8. Agora que é a hora, né, de expor esse tipo de ativo. De novo, se tiver dentro da estratégia. Exatamente, dentro dos percentuais, sem sobrealocação nem nada. Isso aí é o asset allocation, porque se você já tem uma carteira cheia de IPCA, não é porque a taxa está interessante agora que você vai colocar mais IPCA, senão vai ter um risco também. E a gente falou de vieses ali dentro da estratégia. Uma coisa que eu vejo muita gente cometer erro também é não sair dos ativos que colocou na carteira sem estratégia. Quando chega na consultoria, a gente levanta lá os ativos, identifica alguns ativos que a gente sabe que tem um risco-retorno, uma relação risco-retorno ali que não vale a pena, recomenda a saída desses ativos, mas na hora que vai cotar a saída desses ativos, acaba tendo um deságio ou coisa do tipo. E a nossa recomendação é, sai mesmo assim, porque aqui você está saindo com 5% de prejuízo. Lembrando que não é um ativo que a gente colocou na carteira, profissional antigo. Aqui você está saindo com 5% de prejuízo. Se você não sair, você pode perder 100% do dinheiro que está aplicado aqui nesse ativo. E às vezes a pessoa entra nos vieses, né, a versão à perda e tal. Às vezes a pessoa não sai de jeito nenhum. Vocês já passaram por isso com o cliente em relação a ele não sair e depois perder? Porque eu passei... Sim. E foi com dois ativos com o mesmo cliente. Ele entrou na consultoria com Braskem e Ambipar na carteira, um valor relevante da carteira. Ele entrou, eu falei, vão sair? Ele, pode cotar. Cotei a saída, estava dando um deságio ok. Falei, recomendação é sair mesmo assim, porque você pode perder 100% do dinheiro. E aí ele, ok, entendi, mas deixa. Falei, ok, recomendação está aqui. Deixei salvo, né, a recomendação também, porque o cliente tem memória de curto prazo ali. O que você falou um ano atrás, ele não lembra. Deixei salvo lá, e aí em outubro, novembro do ano passado, Braskem, numa quinta-feira, recuperação judicial. Aí tive que chamar ele, fulano, quebrou Braskem, recuperação judicial, deu ruim, vamos ver se a gente consegue sair com alguma coisa. Aí mandei a conversa, só para deixar claro, não fui eu que pus na sua carteira, porque a gente já estava junto há algum tempo, não fui eu que pus na sua carteira, e tá aqui, na época eu recomendei você sair. Ah, beleza, entendi, toca ficha, aprendizado. No dia seguinte, sexta-feira, Ambipar, recuperação judicial. Eu falei, e aí, fulano, olha eu aqui de novo. Nossa, que droga, né? Deu ruim no Ambipar também. Tinha recomendado aquele dia sair... Eu te avisei que a gente preferia não falar, né? Exatamente. E essa, principalmente com renda variável, né? Aquele apego emocional que aquela pessoa comprou e ele fica com aquele preço médio fixado na cabeça. E aí, se o valor tiver abaixo do preço médio, pode estar 10 centavos. O cara, não, deixa eu ver se amanhã sobe esses 10 centavos. O cara não quer realizar o prejuízo, não quer, meu amigo. Eu vejo mais ou menos a mesma coisa com o imóvel. A pessoa tem na cabeça dela que o imóvel dela vale 800 mil. Faz 4 anos que ela tenta vender o imóvel por 800 mil, ninguém compra, mas na cabeça dela vale 800 mil. Não vale os 600 que estão querendo pagar há 4 anos já. Exato. Vale 800. Fica ancorado no preço. Né? Com ação a gente vê a mesma coisa. Exatamente.
Agora vamos lá, Vitor, responde aí para quem está nos ouvindo e vendo. Para quem está com a carteira cheia de ativo, é um acúmulo de ativo. Por onde começar para organizar? O básico é entender o perfil, conservador, moderado, arrojado, agressivo, como é que ela se sente com a variação do preço dos ativos. Primeiro ponto. Segundo ponto, com base nesse perfil, seria definir um tanto que ficaria em cada um dessas caixinhas, renda fixa, ações Brasil, ações no exterior, até fundos imobiliários. E aí sim, ver daqueles ativos os que fazem sentido manter e os que seriam necessário abrir mão. E aí, quando a gente chega assim, é até traumático para o cliente, né? Você falando aí, não me veio a cabeça de alguém igual o seu caso lá, mas me veio a cabeça de um que ele montou uma posição grande de Petrobras no governo do Dilma II da greve dos caminhoneiros. Aí ele fala, Vitor, olha o meu yield on cost, que é o tanto que ele já recebeu de dividendo. Vitor, já só de dividendos eu já recebi muito mais. Como que você me recomenda? E realmente não é fácil, mas é importante mostrar que uma coisa é você acertar um ponto, né? Mas a alocação ter esses muitos. Aí ele tinha um terço só de Petrobras, só que os outros 70% era bem pulverizado. Então, por isso que combina que tinha muitos ativos. É falar para ele que no longo prazo, essa situação ela não é sustentável, né? Poxa, um terço da sua carteira em só um ativo é muito arriscado. Então, eu começaria nisso. Identificação do perfil, montar a alocação estrutural, fazer um diagnóstico, ver quais ativos ficam, quais saem, e aí sim fazer as alocações, vender e comprar novos ativos. Eu somaria isso ainda à correlação dos ativos, né? Se tem sobreposição de empresas ali, tem muita ação. E tem empresas que investem na mesma coisa, que trabalham com a mesma coisa, não faz sentido. Você escolhe uma para manter e a outra desfazer, né? A gente está falando em correlação, mas às vezes quem está ouvindo não entende o que é correlação, né? Então, assim, a correlação é basicamente quando um ativo sobe, o outro sobe junto. Um ativo cai, o outro cai junto. E tem o jeito mais fácil de descobrir correlação, tem sites na internet que você joga os dois ativos, essa correlação vai de 1, o maior é 1, e o menor é menos 1. Quanto mais baixa, melhor. Então, joga o ativo lá no site, der um Google, vai aparecer alguns sites que comparam correlação de ativo, joga o ativo lá no site, ou contrate um consultor para fazer isso por você, né? Joga o ativo no site e aí ele vai mostrar. Se for 1, aquele ativo é praticamente a mesma coisa, pensando em desempenho. Se for menos 1, aí sim, quando um sobe, geralmente o outro cai, quando um cai, geralmente o outro sobe, e você acaba reduzindo a volatilidade da carteira, reduzindo o risco e tudo mais. E tem um jeito simples também, né? Que é ver no que ela entrega. Você tem a ação da Petrobras e da Prio 3, é a mesma coisa. Você está no mesmo setor, né? Tá no mesmo setor. Ontem foi justamente ontem, aí tem esses sites de investimentos, Money Times, Brasil Journal, e um desses links eu cliquei, confira as 10 ações recomendadas pela corretora tal. Já foge. Se alguém vê, já foge. Já foge, já evita. Mas eram 10 ações, 10% em cada uma delas, e tinha Itube, que é Itaú, e ITSA4, que é Itaúsa. Poxa, Pra mim, assim, e tava um embaixo da outra, na sequência, né? Um embaixo da outra, tudo começa com I. Eu pensei, poxa, não faz sentido algum. Você tem dois produtos extremamente relacionados. Itaúsa, praticamente todo o resultado dela vem dos dividendos do Itaú. Se for 2% em cada um, na verdade você tem 4% na mesma coisa, né? Esse eu diria que é o trabalho principal do consultor, é a avaliação do risco, né? Ver se a pessoa está tomando muito mais risco do que aguenta, de acordo com o seu perfil. Não adianta de nada, assim, a gente nem pode, pela CVM, prometer rentabilidade, mas o risco é o trabalho essencial da consultoria. Para a pessoa fugir tanto do risco excessivo em determinados mercados, quanto do risco com custos invisíveis, né? Que é o custo que a pessoa não está vendo, que é do produto que estão oferecendo para ela, um produto que está mal dimensionado, um produto que está cobrando uma taxa muito alta, que está pagando uma comissão muito grande para ele ser
indicado pelos profissionais de mercado, e é justamente essa fuga de ciladas, né, que o consultor tem que proteger seu cliente, né? Uhum. E tem um ponto também que quero reforçar, assim, a gente não sabe de tudo, obviamente, a gente não é o melhor consultor que tem no mercado, eu não sou o melhor, ninguém aqui é o Eu melhor. sou? Eu sou o melhor dentro daquilo que eu tenho de conhecimento hoje, a gente vai se atualizando todo o tempo. Mas a gente tem um suporte muito grande que nos deixa a gente muito, muito bom, que é o nosso time de research hoje. Então, nós temos um respaldo muito específico para renda fixa, para renda variável, para fundo imobiliário, para todas as classes, e a gente tem uma estrutura muito robusta para poder recomendar. E o nosso foco principal é o quê? É diversificar. É a gente sair do risco sistêmico, né? Então, é aquilo que a gente pode fazer para ter uma carteira que se prove por mais tempo com um melhor em retorno. Então, é a nossa análise de risco e retorno, né? Sem nenhuma forma de adivinhação ou de ativo do momento. E como você falou, Eric, para mim o maior trabalho ele é psicológico. Ele é de acalmar, às vezes, os investidores, né? Agora mesmo com a queda do dólar, muita gente, assim, poxa, vale a pena eu tirar aqui da minha renda fixa que está com liquidez para eu colocar dólar, né? Então aí entra o nosso É por aí, papel. né? Entre o nosso papel, né? É dinheiro novo entrando, vamos lá. Tem janela para aportar em dólar, vamos fazer. Senão a gente precisa ter esse cuidado para que a gente possa ter uma carteira mais eficiente ao longo do tempo. Exatamente. Muito bom. Acho que abordamos bastante pontos aqui importantes, né? Para quem tem uma carteira, para quem está pensando em criar. Para quem está pensando em criar, talvez ficou ainda mais confuso. Mas são pontos muito importantes que a gente trouxe aqui. Deixa eu entender se a gente, por acaso, não abordou algum dos pontos que vocês pensaram em falar. Eu acho que contemplou tudo. Perfil, estratégia, clareza nos objetivos, alocação, de acordo com o seu perfil, fazer uma carteira ideal, consistência nesses aportes, desse planejado do que foi a carteira ideal, né? Evitar ciladas, custos invisíveis e disciplina, que é o mais difícil, porque quando o objetivo ele está longe de vista, ele se perde no meio do caminho, e por isso que todo mês fica, vamos investir nisso, vamos tirar disso, vamos colocar isso, e Ibovespa, justamente ficar essa lembrança constante, né? Olha o que a gente desenhou lá atrás, é por aí esse caminho aqui que a gente vai, é esse aqui que a gente planejou, vamos seguir nele, né? E é isso. Muito bem. Vitor, algum ponto? Concordo com tudo que ele disse, e o meu recado é para o pessoal fugir do FOMO. Toda hora tem uma bola da vez. Tínhamos os fundos do Stuber, que é um excelente gestor, depois veio o Alaska Black, depois veio a Magazine Luiza, depois veio o Bitcoin, agora são as ações, Bovespa batendo 200 mil, sempre vai ter uma bola da vez. A única maneira de fugir disso é tendo uma estratégia clara. Esse Bovespa 200 mil, só me lembra um evento que eu fui lá no Rio de Janeiro, maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. Eles basicamente pegaram a Expert e replicaram lá. 2020, janeiro de 2020 de janeiro de 2020, eu lembro a data. Fui no evento, aí foram economistas renomados lá, todo mundo, gestores de fundo, economistas, falando que até o final de 2020 bolsa ia bater 200 mil. Aí corta para 2026. A gente, será que bolsa bate 200 mil pontos? Doideira. Muito bom. Vamos para a dinâmica? Vamos para a dinâmica. A gente tem dinâmica aqui que a gente faz com os convidados, que a gente pede para o convidado falar em 30 segundos do que ele faz. Então, Vitor, imagina que você entrou no elevador, pessoa que entrou no elevador junto contigo te viu bem trajado, igual você tá aí, falou, com o que é que você trabalha? E aí você tem até o 20º andar para explicar para ela. Tá, meu nome é Vitor Faustino, eu sou consultor de investimentos e eu cuido dos investimentos de pessoas para trazer para elas tranquilidade e paz financeira. Esse é o meu objetivo. Chegou no 20º, a pessoa saiu. Aí o Eric entrou, ele estava lá no 20º, entrou no elevador para descer, outra pessoa entrou junto e perguntou, e aí, Eric, o que você faz? Olá, sou Eric, sou consultor financeiro da Portfel
E meu trabalho consiste em ajudar e multiplicar seu patrimônio com a proteção de acordo com o seu perfil de investimentos, né? E não só ficando no âmbito de carteira de investimentos, como de seguros, previdência, proteção patrimonial e afins. Vamos trabalhar com a gente. Muito bom. Eric, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu só uso o Instagram, é o Eric Monte, Eric com ck.ci. Muito bem, Vitor? No Instagram, Vitor Faustino Invest, e no YouTube também, Vitor Faustino Invest. Vitor sem C, né? Vitor sem C. E você, Bruno? Como as pessoas te As encontram? pessoas me encontram no Instagram, no bruno.pazeto com um Z e um T. E vocês me encontram no @Ivana Bosa Colim em todas as redes sociais e também quinzenalmente aqui nesse canal no @Conexão Financeira Podcast com vários assuntos legais como esse de hoje. Vitor e Eric, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma conversa muito rica, assunto que a gente fala todo dia, mas que a gente tem certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado em qualquer dúvida, qualquer esclarecimento aos ouvintes. E espero voltar mais vezes. Muito bacana o bate-papo. Marcaremos mais. Eu também agradeço o convite, espero ter contribuído e fiquei muito lisonjeado com o convite e fico à disposição sempre de vocês para novos convites também. Muito bem. Obrigada, gente.